Em 1986, o IAPAR iniciou em Pato Branco um experimento para estudar o plantio direto associado a plantas de cobertura de inverno, visando gerar tecnologias sustentáveis para manejo do solo e da água na agricultura. Após 3 décadas, o experimento é o de mais longa duração conduzido pelo Instituto nesse tema, e seus resultados têm sido divulgados em inúmeras publicações e teses acadêmicas em todo o mundo, tendo inclusive recebido apoio financeiro da União Europeia, através do projeto OSCAR, Otimização do Uso de Plantas de Cobertura em Rotações. Na década de 70 e na década de 80, um dos grandes desafios da agricultura paranaense foi o problema de erosão. Mecanizei a minha lavoura em 1976, fazem 40 anos. Muitos eventos aconteceram nesse período. Seca, granizo, excesso de chuva, geadas. Mas se me perguntarem o que mais te doeu, sem sombra de dúvida, foi a erosão. Erosão do solo, as perdas de solos, de sedimentos, a perda de fertilidade, nutrientes, sementes, fez com que o prejuízo fosse muito grande nas áreas dos agricultores. Mas tinha problemas sérios com erosão, nós contaminávamos o meio ambiente e, aos poucos, iniciou por volta dos anos 80 o plantio direto aqui na região. Aí, com o passar dos anos, o IAPAR desenvolveu um grande trabalho na nossa região com coberturas verdes, aveia, ervilha forageira, ervilhaca, e a gente sempre participou dos eventos no IAPAR, dos dias de campo, e fomos aprendendo junto que a saída seria o plantio direto. Então o IAPAR começou esse trabalho selecionando plantas com potencial para cobertura de solo. Iniciamos avaliando 45 espécies materiais diferentes, e dessas 45 selecionamos 10 que veio para esse experimento. O plantio direto surgiu com a finalidade principal, inicial, era a contenção da erosão do solo. E com isso foi feita então a plantação de plantas de cobertura e trouxe outros benefícios além do controle da erosão, tais como aumento da matéria orgânica do solo, diminuição da temperatura, maior biodiversidade da atividade biológica do solo, com efeito apalhado de boa qualidade, diminui a ocorrência de plantas daninhas, há uma maior ciclagem de nutrientes no sistema de plantio direto quando comparado com o convencional. Isso, os benefícios acarretaram no estudo aqui há 30 anos, maior produtividade tanto nas plantas de cobertura como na agricultura que foi utilizada para a produção de grãos. As plantas de cobertura trazem uma série de outros benefícios para o solo, principalmente no que diz respeito à fertilidade do solo. E as plantas gramíneas, como a aveia, por exemplo, as raízes da aveia são bastante finas e delicadas, mas bastante densas também. E elas acabam então penetrando a grandes profundidades e fazem um papel bem importante de amarração das partículas e agregados do solo, agregados menores, formando agregados maiores e melhorando a estrutura do solo. We are now standing in a plot with minimum tillage, black oats. What you see is very good soil cover, and you see the black oats are growing well. As we move here to the other side, this is the other half of the plot, and you can see how the soil has disappeared. And you can see that the plants are not growing so well, because this is conventional tillage for almost 30 years. O nabo forrageiro é uma planta que apresenta uma raiz forte e vigorosa, que cresce bastante em profundidade e é um excelente reciclador de fósforo e potássio, trazendo esses nutrientes de profundidades maiores para a superfície, favorecendo então, após o seu manejo, as plantas que vêm em sequência. As plantas de cobertura podem ser semeadas individualmente, mas também
podem ser semeadas em consórcio, como nós estamos vendo aqui, essa ervilhaca peluda, juntamente com essa aveia preta. O método mais usado para manejo das coberturas vegetais é a dessecação química associada ou não ao manejo mecânico. No manejo mecânico, os equipamentos mais usados são o triturador de restos culturais, também conhecido como triton, ou as roçadeiras. Mas esses dois equipamentos acabam por cortar excessivamente o material vegetal, facilitando sua decomposição e expondo mais rapidamente a superfície do solo. Mas nos últimos tempos tem aumentado bastante a questão da resistência das plantas daninhas herbicidas, principalmente ao glifosato. E também tem havido uma demanda da sociedade em relação à diminuição de produtos que são aplicados nas lavouras. Durante todos esses anos, 30 anos de estudos, diversos trabalhos de avaliação, tanto dos atributos químicos, físicos e biológicos foram efetuados. Foram 18 artigos científicos publicados e mais 4 ou 5 que estão para serem publicados. Diversos pesquisadores envolvidos nesse experimento. Foram 10 teses de mestrado e doutorado em cima dos estudos conduzidos e avaliados ao longo desses anos. Esses estudos têm demonstrado que tivemos um ganho na fertilidade física, na fertilidade química e na fertilidade biológica. Eu iniciei o plantio direto no ano de 1979 e a grande dificuldade do momento era a erosão. No início eu só plantava trigo e soja, aí depois no segundo momento eu iniciei com rotação de cultura, principalmente entrou o milho na minha rotação por causa de pragas, e aí eu comecei a entender melhor e aí fiz um modelo de rotação dentro da minha propriedade que venho fazendo até hoje. Então o plantio direto é a revolução que veio para ficar e que transformou a agricultura da nossa região. E hoje, graças a Deus, melhorou muito a fertilidade e a produtividade dos nossos solos. A questão da produtividade, para você ter uma ideia, se fosse falar em quantidades, eu peguei essa área produzindo 86 sacos por alqueire, e com conservação de solo e plantio direto eu levei ela para 193. Como entidade pública de pesquisa para a agricultura do Paraná, o IAPAR, que é o Instituto Agronômico do Paraná, tem como prioridade absoluta trabalhar voltado para a agricultura conservacionista. Esse experimento de manejo de solo, de plantas de cobertura voltada à tecnologia do plantio direto está completando 30 anos de realização. Porque nós pomos uma fé profunda nesse tipo de trabalho que tem permanência, que gera resultados sucessivos, que forma a gente de pesquisadores, de técnicos ao longo da sua realização. Por isso que a importância de manter estações experimentais próprias numa rede de pesquisa como essa que nós mantemos no estado do Paraná, de forma que trabalhos dessa natureza, de longo prazo, possam ser realizados